Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, ouvintes da Rádio e TV Manaim. Queremos saudar com a paz do Senhor. Mais uma vez, gostaríamos de registrar a alegria de poder partilhar com os nossos irmãos do Brasil e também do exterior um pouco mais da Palavra de Deus, que é o nosso alimento para esse tempo, para esse momento difícil, porque vai passando o mundo. A Palavra de Deus é um sustento para o povo de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto da Palavra de Deus que servirá de base para alguns comentários nessa oportunidade. Então o texto está em Joel, profeta Joel, capítulo 2, versos de 1 a 3. Vou ler com os irmãos Joel, capítulo 2, versos de 1 a 3. Verso 1. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Meus irmãos, o profeta Joel, considerado um dos profetas menores. Quando falamos profetas menores, não quer dizer na questão de estatura espiritual, nem cultural. Eles são chamados profetas menores porque eles escrevem, as profecias são menores. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, então são considerados profetas menores. E esses profetas menores profetizam para tempos distantes. Eles vivem um momento na vida de Israel onde toda a profecia é direcionada para o fim dos tempos. É tão interessante o profeta Joel, quando lemos o profeta Joel, porque vem falando realmente da situação que viveria o que vive o mundo. Quer dizer, uma situação que nós identificamos quando lemos o profeta. Aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos passando, as dificuldades espirituais que o mundo vai vivendo, queda, fraqueza, a desolação, vamos dizer, os resultados. Então ele até cita a situação do mundo dessa época, até levado para o lado espiritual, para o lado profético. Nós vamos entender com clareza, diz assim: a vide se secou. Ele quer dizer o seguinte: não há vinho, não há bênção do Espírito. A figueira se murchou. Israel não tem mais nada para fazer. A profecia não tem mais valor, porque a figueira é símbolo de Israel, é símbolo do profético. A romeira também, não há cura. A palmeira e a macieira. Então, ele vai citando o nome das árvores, cada uma delas, essas árvores frutíferas, cada uma delas diz respeito a um momento. Por exemplo, quando ele fala na palmeira, ele fala na retidão das pessoas, porque o salmista diz assim: o justo floresce como a palmeira. Então ele cresce ereto, em direção à luz, em direção à eternidade,
ele não é torto, não, a palmeira não costuma crescer de forma torta. Por quê? Porque suas folhas se abrem para o sol. Elas são as responsáveis pelo fortalecimento do caule, porque elas transformam os raios solares em matéria, em substância, em feixes lenhosos. Então, ele vai usando mostrando profeticamente uma situação, na verdade, onde a macieira, que fala a respeito da doçura, da sombra, do vigor, da cor, do vermelho, pode-se até dizer do testemunho, o testemunho, aquilo que está no rosto, aquilo que está na face da igreja, um testemunho que se secou. As árvores do campo se secaram, a alegria se secou entre os filhos dos homens. Então o profeta começa a mostrar, o profeta Joel, essa situação. E ele diz que esse período naturalmente fala das grandes perturbações e, ao mesmo tempo, ele também cita o profético a respeito dos últimos acontecimentos. Quando ele rebate, quando ele confirma, como ele consolida a profecia de Joel, quando ele fala do derramamento do Espírito, e ele cita: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho. Então, ele situa esse momento profético apresentando esses sinais que estão evidentes para a igreja que vive os seus últimos momentos, seus últimos dias. Portanto, os profetas menores abordam muito esse tempo final. E o profeta Joel, especificamente, fala desse momento. E ele inicia, como o texto assim: tocai a trombeta em Sião. Quando fala Sião, ele está falando na igreja. Ele não está falando, ele está se referindo profeticamente à igreja, assim: tocai a trombeta. Por que ele usa essa expressão trombeta? Porque a trombeta é o instrumento que Jesus cita, até já em razão de ser um instrumento do Velho Testamento. Jesus cita esse instrumento, é um toque, aquele instrumento que toca, que dá avisos, que servia de avisos para o povo de Israel, onde todos os momentos da vida do povo eram, vamos dizer, pontificados, pontilhados, ou eram marcados por toques específicos de trombetas. Então, essa palavra trombeta está ligada, evidentemente, à vinda do Senhor Jesus. Mas ele continuou falando a respeito dessa situação. O que ele diz é que a necessidade de que a igreja, nessa hora, esteja sob um monte para que ela possa proclamar, para que ela possa dar o seu recado. E o recado da igreja é o seguinte: voz alta no monte da santidade. E ele quer que a igreja nessa hora perturbe o mundo. A perturbação da igreja é através do Espírito Santo, é através do derramamento do Espírito. A igreja vai viver os seus últimos dias nesse derramamento do Espírito. A igreja está se preparando com isso. Toque de trombeta, tudo está ligado a todos os acontecimentos. O monte da santidade, a buzina em Sião, o dia do Senhor vem e ele está perto. Meus irmãos, que aviso solene é esse? Nós não podemos esquecer disso. Nós temos um nome que está relacionado ao nosso chamado. Nós fomos chamados para dizer isso ao mundo, numa época distinta, que nunca foi, evidentemente, cobrada da parte do Senhor. E temos um nome que se chama Maranata. Nós temos uma igreja com esse nome. Não é que nós temos uma denominação, não temos uma religião para proclamar simplesmente um nome que pertencemos a uma igreja, mas que temos um compromisso com esse nome que está relacionado com a vinda do Senhor Jesus. A palavra Maranata quer dizer isso. Eu não quero divagar agora sobre o assunto, porque, na verdade, o profeta Joel está falando das grandes lutas dessa hora. Ele diz assim, que a igreja, ela vai viver essa hora como se preparando para um novo dia.
É a alva que virá, um novo dia, onde há necessidade de alcançarmos aquilo que é espiritual. E tem que ser, porque na verdade, quando ele fala a alva, ele está falando, não é de um ponto, é de um derramamento que, vamos dizer, que cai sobre muitas pessoas, sobre muitas regiões. Então, como a alva, ela não cai só num ponto, ela se estende sobre o horizonte, para atingir corações. É a mensagem do novo dia, da luz que surge no horizonte. O que Deus quer agora é um povo poderoso. Ele quer um povo poderoso. Há um mundo também poderoso, mas ele quer um povo poderoso, batizado com o Espírito Santo. E a expressão, ela tem duplo sentido. Haverá um povo também e depois dele nunca mais haverá. Um povo vem destruindo tudo, mas em compensação, a igreja vem na frente. A igreja fiel, ela vem sendo operada pelo Espírito Santo, com dons espirituais, com ministério, com corpo. Não haverá outro povo, pois é a igreja que será arrebatada. O texto nos diz o seguinte: a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás, desolado deserto. À frente, o jardim do Éden, a igreja que antevê a eternidade, que se alegra com a proximidade da volta do Senhor Jesus, e atrás é a vida antiga que tem que ficar. O passado, tudo que ficou, tudo vai ficar para trás. E eu quero concluir, meus irmãos, nesse momento, nessa primeira palavra desse período, quando vamos chegar até o final do ano, essa igreja tem que estar cheia do Espírito Santo. Ela tem que estar sobre os montes. Ela tem que estar em cima, acima, vendo o plano profético de Deus, para ela ter condições de proclamar ao mundo que Jesus vem, para que ela possa dizer a palavra: Maranata, Jesus vem. E, na verdade, muitos estão no vale da decisão, não sabem como sair, estão vivendo, olham para um lado, olham para o outro, e é como diz o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Para muitos não há socorro, porque os montes cercam, o mundo está num vale, e o profeta diz assim: vale da decisão. Ele fala nesse vale, ele fala na dificuldade que as pessoas têm, que o mundo está tendo, que nós temos, e muitas vezes não vemos a saída, mas o Senhor tem providenciado para nós uma saída. E eu vou terminar agora, já falei que iria terminar, mas eu quero também lembrar aos irmãos o que diz o profeta Amós. Ele diz o seguinte, no capítulo 8, verso 11: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Meus irmãos, a hora que a igreja fiel for retirada, o mundo vai querer uma palavra de salvação, uma palavra de paz, uma palavra de segurança, uma palavra de vida eterna, e não vai encontrar. E diz interessante, o outro texto diz assim: irão vagabundos de um lado para outro em busca dessa palavra. Meus irmãos, chegou a hora. Nós não temos, os apelos são todos no sentido de que o mundo seja perturbado com a palavra, que a trombeta seja tocada, que a igreja suba para os lugares mais altos, que é a santidade de Deus. Porque a trombeta só será ouvida se houver o sopro do Espírito Santo. Se for através da santidade de Deus. Não é do argumento humano, mas é da santidade de Deus. Amados, fica aqui essa primeira palavra desse novo ciclo de palavras que irá até o dia 31. E o lembrete está aqui: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Assim, irmãos, Deus nos abençoe, e nós queremos transmitir aos nossos ouvintes, aqueles até que não nos conhecem, até que por acaso estão ligados pela primeira vez, ou estão interessados
nessa palavra de que, na verdade, estejam sempre ligados conosco, porque nós temos uma mensagem, nós temos um recado para a sua vida que lhe trará paz, alegria e, muito especialmente, salvação. Este final de ano precisa ser repensado. Precisamos parar diante das profecias. Precisamos avaliar esse momento profético e nos colocar naquela posição que precisamos, nesta hora, a igreja cheia do Espírito Santo, nos montes, tendo a visão profética de Deus e com a condição de proclamar ao mundo que Jesus vem. Assim, queremos dizer mais uma vez a palavra Maranata e desejar a todos a paz do Senhor.